Fala galera, aqui é o Drake, e se para superar os traumas do seu passado e honrar as pessoas que ama, você precisasse mesclar os ensinamentos do Kung Fu e do Karatê, o que você faria? Começamos em Okinawa no ano de 1986. O Daniel chega no dojo e encontra o seu mestre, o Sr. Miyagi, treinando, e o karateka recebe o jovem, que tá impressionado com o lugar por conta dos mestres homenageados no dojo. Ouvindo isso, o Miyagi explica que esses são os seus antecessores da família Miyagi, e cada um deles herdou a arte do Karatê, passada de geração em geração. O senhor mostra especificamente o Shimpo Miyagi, que foi seu ancestral que viveu no século 17, e na época, o sujeito foi pescar em um dia com uma ventania bem forte, e depois de beber muito saquê, o Shimpo acabou sendo levado pelas águas até a costa da China, onde foi salvo pela família Han, que acolheu e ensinou Kung Fu ao cara, e depois de virarem amigos, o Miyagi ancestral voltou pro Japão, onde começou a transmitir o Karatê Miyagi para sua linhagem. 39 anos depois, vamos para Beijing, na China, e em 2025, o Sr. Han possui um dojo de Kung Fu com vários alunos, incluindo o seu sobrinho neto, o Lee, e enquanto todos treinam, uma pequena aluna acaba vendo a chegada da Fong, o que faz a garotinha correr para avisar ao seu mestre. Nessa hora, a primeira coisa que o mestre faz é mandar a garotinha atrasar a mulher, e ao se aproximar dela, a criança insiste em perguntar se a médica já praticou Kung Fu, só que a Fong saca que seu tio mandou a menininha como distração, e enquanto isso, o Han e outro aluno alertam ao Lee sobre a chegada da mãe dele. Agora o mestre vai falar com a sua sobrinha, que lembra que não quer que seu filho treine Kung Fu, e mesmo desconversando, o homem a chama para tomar chá e admite que o Lee tá treinando, só que o Han diz que a arte marcial pode dar forças às pessoas até nos momentos mais baixos. Ouvindo isso, a Fong deixa claro que no passado, perdeu um filho que treinava Kung Fu com o Han, e não quer perder outro. Isso deixa o mestre sem palavras, mas ele ainda tenta mostrar que a arte marcial pode ajudar muita gente. Daí ela dá uns bonés, apenas para revelar que se mudará para Nova York para ser médica em um novo hospital, e a Fong pede pro Han avisar seu filho, e na hora que a mulher sai dali, o Lee, que tá escutando toda a conversa, aparece, recebe o boné do seu tio e já vai direto falar com a mãe dele. Nisso eles conversam a respeito da mudança, já que o menino não gostou dela ter escondido isso dele, e na hora em que a médica lembra ao seu filho que ele também guardou o segredo sobre o Kung Fu, o jovem retruca que isso não é sobre luta, e sim sobre amor. O problema é que a Fong não aceita, e fala ao seu filho que as artes marciais sempre levam à violência, e o Lee é o que mais deveria saber disso, e por mais que o garoto não queira se mudar, a sua mãe já tá até conversando em inglês com o menino, justamente para já ir se acostumando. E galera, uma informação rapidinha aqui, é que o começo do filme apresenta um pequeno erro, já que a história abre justamente com a cena de Karate Kid 2, A Hora da Verdade Continua, que mesmo sendo lançado em 1986, se passa depois do primeiro filme que ocorre em 1984, então a sequência do Daniel San com o mestre Miyagi, na verdade, é ambientada em 1985. Continuando, o tempo se passa, e vemos a chegada dos dois em Nova York, e ao chegarem no apartamento, o Lee conhece seu quarto, e a primeira coisa que o jovem faz é olhar a sua foto ao lado do seu irmão, o Bo, e mais tarde, o rapaz avisa a sua mãe que irá buscar alguma coisa para jantar. E ao andar pelas ruas, o menino chega numa pizzaria que já havia visto quando chegou na cidade. Ele conhece o Victor e um outro cliente do estabelecimento, e o Lee pergunta se eles trabalham com borda recheada, o que faz os babacas rirem, tanto que o pizzaiolo debocha ao dizer que o jovem vai precisar ir até um shopping em outra cidade para comer isso. Só que a Mia aparece para interromper a zoação, e explica que eles só trabalham com pizzas básicas, e enquanto faz o seu pedido, o Lee pergunta como pode encontrar papel higiênico, o que assusta a menina, e ao entender que ele quer saber algum lugar para comprar o item, a garota diz que é na bodega da esquina. Ao ouvir ela, o Lee claramente não entende, e aí a atendente explica que as bodegas na verdade são as lojas de conveniência, e no dia seguinte, vemos o Lee e a mãe se arrumando para começar o dia, e a Fong explica o que ele vai precisar fazer na escola. Então no caminho para lá, o Lee acaba lendo um cartaz sobre um campeonato de luta chamado Demolition, e chegando na aula, o rapaz é acompanhado pela Morgan, que guia o novato pelo colégio, e depois de ir descobrindo a rotina de uma escola estadunidense, e até vendo a Mia lá, o Lee volta para casa, e no caminho para lá, acaba ajudando a moça a carregar algumas caixas. Nisso ela se lembra dele da noite passada, e depois de se ajudarem, a morena convida o moleque para passear pela cidade, e conforme caminham, o Lee acaba se distraindo com uma academia de karatê, e a Mia logo faz questão de avisar que lá não é um lugar legal para treinar. Mas antes de irem, o O'Shea acaba provocando a garota, dizendo que o pai dela tá devendo uma ligação, e mesmo o barbudo dizendo que o Victor não tá atendendo, ela apenas corta o assunto e vai embora, além de dizer ao Lee que o pai dela deve uma grana pro maluco. Depois disso, o O'Shea entra na academia mexendo com o Connor a respeito da Mia, e na hora em que o companheiro de treino do rapaz ri, o idiota simplesmente dá um chute no rosto dele, e um tempo depois, a morena negocia com uma vendedora chinesa uma peça mecânica. Acontece que o preço tá bem salgado, e na hora em que o Lee conversa em chinês com a senhora, o menino acaba conseguindo um desconto pra Mia, porque ele se passou como o namorado dela pra isso. Na saída da loja, o rapaz explica que a sua amiga deveria aprender mandarim, porque isso pode ajudar a criar um vínculo com os vendedores, que aí sim darão um desconto. Em
Em seguida, ele até se oferece para ensinar, e na hora em que a Mia pergunta o que o Lee iria querer em troca, o rapaz quer aprender sobre Nova York, e a morena insiste que não tem muito o que ensinar de Nova York, porque tudo é complicado, e o garoto comenta que falam a mesma coisa sobre o mandarim. Com isso, a Mia acaba concordando, e o Lee brinca sobre os dois terem um encontro agora, e ao anoitecer, ele janta com a Fong, que pergunta se seu filho arrumou alguma amizade, e na hora em que ela acha que o jovem conheceu um rapaz, a médica se surpreende ao saber que o moleque conheceu uma menina. E galera, uma curiosidade é que o mandarim é considerado a língua mais difícil de se aprender, e como se isso não bastasse, a China ainda possui várias outras línguas e dialetos, como o cantonês, o xangainês, o minnan, o hakka, mongol e algumas outras variações, embora o mandarim ainda seja o oficial do país. Voltando pra história, no dia seguinte, a Mia busca o Lee pra andar de scooter pela cidade, e a melhor parte é que é a primeira vez que a garota pilota uma dessas, só que a alegria de pobre dura pouco, porque o motor acaba indo pro saco, o que faz eles voltarem de metrô. E enquanto estão conversando, o Connor chega com os amigos, e a Mia fica desconfortável pelas perguntas intrometidas dele, mas a morena logo lembra que já não tem mais nada com ele. Nessa hora, o Lee até tenta cumprimentar, apenas pra ser menosprezado e chamado de Lee, que é uma forma estereotipada de chamar um chinês, além de perguntar se o rapaz conhece o Kung Fu. Depois que o Lee confirma que sabe um pouco, a Mia manda o Connor sair dali logo, e na hora em que o cara questiona o porquê faria isso, o garoto explica que é só por ela pedir, então o idiota deixa os dois passarem. E agora é a hora em que o imbecil do passado da mocinha bate no protagonista. É o clichê, Lee, não cai nessa. Porém, como o coitado não nos escutou, o Connor acerta um soco, e depois disso, a Mia explica que se envolveu com o babaca na sua época de rebelde sem causa, e que ele não era tão idiota assim antes de começar a treinar. Acontece que depois de ter entrado para aquela academia, o Tanso mudou completamente e começou a lutar no torneio Demolition. Aí a Mia explica ao Lee que é um torneio de karatê que acontece nas ruas da cidade, e a adolescente explica que seu pai até alertou para não se envolver com o Connor, e ela acabou fazendo isso só para contrariar o Victor. Na sequência, vemos a garota pedindo ajuda ao seu pai para maquiar o olho roxo do Lee. Isso faz o jovem ficar surpreso com a habilidade do cara, o que faz o homem explicar que aprendeu com a esposa dele na época em que ele também se machucava assim, e depois manda o garoto sempre manter a guarda alta. Nessa hora, a Mia explica que no passado, seu pai lutava boxe profissionalmente e era o melhor da cidade. No dia seguinte, a Fong acorda seu filho ao tirar o curativo do olho dele, o que faz a mulher lembrar ele da regra de sempre evitar brigas. E na hora em que o coitado diz que foi inevitável, a médica explica que sempre há como evitar o confronto. Mais tarde, o Lee é levado até o Alan, que é o seu professor particular para os testes da universidade, e depois de um tempo, o cara até ri dos erros de cálculo do rapaz, que adianta que é melhor ele não zoar com isso, porque a mãe dele pode ser bem brava. Ao anoitecer, o Lee tá organizando o seu quarto, e ao ver a foto do seu irmão, o Bull, o jovem se lembra do dia em que o finado estava ensinando o chute do dragão, que é uma técnica acrobática que exige muito treino e técnica, e enquanto o mais velho consegue fazer, o caçula ainda não tinha o necessário para dominar o golpe. No outro dia, o Connor zoa o Lee sobre o seu olho roxo, e por mais que o garoto se segure para não arrumar briga, ele empurra o babaca já se preparando para briga, e para humilhar o novato, o Connor se defende com as mãos no bolso. E a cada contra-ataque, o Lee nota que a diferença de habilidades é bem grande, e isso faz ele lembrar do Bull. Então o garoto decide tentar o chute do dragão, que é completamente anulado pelo Connor antes mesmo do rapaz conseguir saltar, e antes da luta continuar, alguns professores separam os dois, e o insuportável insiste em desafiar o Lee pra luta nas ruas. Tanto que na volta pra casa, o menino até recolhe um dos panfletos do torneio, e ao anoitecer, o adolescente decide dar uma olhada na scooter quebrada da Mia, até que alguns sujeitos mal encarados aparecem mandando o moleque sair dali. Nessa hora, o Victor também aparece para jogar o lixo, e ao entender o que tá acontecendo, o homem apenas pede para que deixem o Lee ir embora. No entanto, antes de qualquer reação do pizzaiolo, um covarde aparece atacando o homem, e ao ver isto, o Lee decide intervir, o que faz com que o menino comece a enfrentar os babacas. Mesmo estando em menor número e desarmado, o lutador de Kung Fu consegue usar sua técnica bem treinada e sua agilidade para contra-atacar os criminosos com velocidade, enquanto se movimenta pelo beco. Desse jeito, depois que os idiotas fogem dali, o Lee serve um chá pro Victor, e para matar a curiosidade do ex-boxeador, o adolescente explica que já foi praticante de Kung Fu, e o Victor explica que no passado, pegou uma grana com um agiota, e esses caras não vão descansar enquanto não recuperarem o dinheiro. Depois disso, o Victor mostra ao Lee o seu passado como campeão de boxe, que foi obrigado a se aposentar quando descobriu que a sua esposa estava grávida da Mia, e por conta disso abriu a pizzaria. Aí o homem explica que as pessoas não sabem falar quando as suas vidas mudam bruscamente, e o cara comenta que a dele se alterou assim quando a sua filha nasceu. Agora, o Victor se aproveita disso para pedir ajuda ao Lee, porque como ele pretende lutar em breve para ganhar uma grana que ajudaria a pagar a sua dívida e ainda economizar para a faculdade da Mia, o ex-boxeador quer aprender Kung Fu com o Lee, que obviamente nega, já que jurou nunca mais lutar. Além do mais, o rapaz também se lembra do dia em que a sua vida mudou completamente, e por conta disso, nega o pedido do Victor, e em seguida, vemos o moleque se arrumando pro Festival das Lanternas, e se queixando porque na China esse feriado é
muito melhor. E pra quem não sabe, é uma cultura antiga da China, em que os praticantes soltam lanternas chinesas de papel fino com uma estrutura de bambu, e elas normalmente são lançadas para comemorar o Ano Novo Chinês, para conseguir boa sorte no próximo ano. Um tempo depois, o Lee liga pro Han, que logo mostra a falta que seus outros alunos sentem do rapaz, e o menino comenta que um amigo pediu para aprender a lutar, e ao sentir a dúvida no seu sobrinho, o mestre explica que ensinar o Kung Fu é algo bom, porque espalhar o conhecimento sempre é o correto a se fazer. Depois vemos o Lee indo até o Victor, e logo deixando claro que a técnica do homem tá bem ruim, e após isso, o jovem decide fazer um sparring para testar as habilidades do homem no ringue, e o ex-boxeador até sente receio de enfrentar um garoto menor e mais leve, só que na hora da disputa, o Lee logo consegue derrubar ele. Com isso, os dois continuam praticando e colocando o Kung Fu e o boxe em choque, até que a Mia interrompe os dois, já que estão treinando há um bom tempo. E depois que a morena descobre que seu pai tá decidido a lutar, ela simplesmente surta, porque além de eles terem a pizzaria, o cara já não tá em forma, e é claro que o pizzaiolo vai se machucar bastante. Por mais que o Victor diga que o Lee irá ajudar, e que são apenas uma ou duas lutas, a Mia continua furiosa com isso, e até deixa claro que se tudo der errado, também será culpa do seu novo amigo. Depois de uns dias, vemos que o treino dos dois tá pra começar, e o Lee até coloca a bandeira e a foto do Han na pizzaria. Nesse momento, o Lee passa aquela lição do tio, tudo é Kung Fu, até fazer pizza, lutar boxe ou mesmo varrer o chão. Tanto que o Lee coloca o Victor em treinos de resistência típicos do Kung Fu, e com o passar do tempo, o garoto faz o ex-boxeador treinar uma das posturas da arte marcial chinesa no metrô, já que a turbulência do transporte é uma boa forma para testar a firmeza nas pernas. Outro ensinamento do Lee é sobre o soco de uma polegada, e o garoto explica que, em uma luta, o lutador pode não ter espaço para fazer um movimento completo para dar o golpe, e o punho de uma polegada é uma forma de bater sem precisar do corpo todo para atacar. Além disso, o Lee também ajuda a Mia na pizzaria, e continua acompanhando ela nas suas compras, e a jovem tá aprendendo o mandarim rapidamente. Só que em uma certa noite, o babaca do Connor vê os dois juntos, o que faz ele se morder de ciúmes. Daí, chega a um ponto em que até a Mia reconhece que seu pai pode estar pronto para uma ou duas lutas, e ao voltar para casa, o garoto encontra a sua mãe dormindo, e ao cobrir ela, o Lee resolve treinar mais, só que o Victor aparece, e os dois notam que tiveram a mesma ideia de praticar para passar o tempo. Em seguida, eles conversam, e o Lee explica que há uma tradição na China, que é basicamente abrir todas as portas da casa depois que alguém é finalizado, justamente para deixar esse alguém partir da residência de uma vez por todas. Só que os dois refletem que isso não é tão fácil, e descobrimos que há um ano, o seu irmão mais velho venceu um torneio de Kung Fu. O problema é que o adversário do Bo não aceitou o resultado, e por conta disso, decidiu emboscar a dupla com outros dois imbecis. Isso fez com que os irmãos enfrentassem os covardes, e em certo ponto da briga, o Bo pediu ajuda pro Lee, que simplesmente paralisou ao ver um dos canalhas sacando uma faca para finalizar o campeão do torneio, que acabou indo de base na mesma hora. E quando o Han chegou para socorrer o seu sobrinho, já era muito tarde. Ao ouvir a história, o Victor compara essa experiência com um gancho, e se o Lee não se livrar do golpe e lidar com ele, o garoto vai acabar sendo acertado em cheio. E no dia seguinte, o rapaz tá com o Alan na pizzaria, e a Mia chega para servir eles e questiona se os dois irão pro passeio mais tarde. Porém, o Lee precisa estudar mais para suas provas, e a sua amiga insiste para que ele vá ao San Gennaro, que é um festival anual que ocorre no bairro de Little Italy, em Manhattan, e nele os participantes celebram o São Januário, que é o padroeiro de Nápoles, que é uma festa italiana muito conhecida nos Estados Unidos, e esse evento acontece em Nova York desde 1926, o que acaba fazendo dessa atração uma prática tradicional e antiga da cidade, que é uma forma de manter a herança italo-americana viva. Nesse momento, o Alan acaba se intrometendo na conversa e garantindo que os cálculos do Lee melhoraram muito, ou seja, seu aluno pode sim ir à festa. Na hora em que a garota se afasta, o professor particular comenta que na verdade seu aluno errou tudo, mas o rapaz nota que a garota tá gostando do Lee, e por conta disso encorajou ele, só que o garoto não tem muita certeza disso. Ao anoitecer, a dupla vai até o festival, e conforme andam, eles aproveitam a atração, e o Alan incentiva seu amigo a tentar investir algo com a Mia, mas na hora em que o Lee continua inseguro sobre isso, ele nota que sua intuição tá certa, já que a garota tá de gracinha com o Connor. Na noite seguinte, os dois estão se preparando para o combate do Victor, que acontecerá em minutos, e a Mia tá bem estressada e preocupada com o que pode acontecer, e tudo piora no momento em que ela nota que o Lee parece estar bravo, e o rapaz logo dá uma patada nela, dizendo que ele tá ali para ajudar o Victor, e não para conversar. Isso faz com que os dois conversem a sós, e na hora em que a Mia descobre que o Lee tá bravo por ter visto a menina com o Connor, a garota mal sabe se explicar, e apenas diz que isso é um tipo de erro bobo que as pessoas cometem, mesmo sabendo que é errado, mas que acabam caindo nisso apenas por ser fácil. Resumindo, ela teve uma recaída com o imbecil do ex-namorado que distrata e bate nela sempre que tem chance, só que a Mia garante que não vai cometer esse erro nunca mais, além de revelar que tá começando a gostar de outra pessoa, e na hora em que os dois se reconciliam com um beijo, o Victor aparece e obviamente não gosta dessa visão. Daí o trio vai ao ringue e o O'Shea provoca o ex-boxeador sobre a grana que ele deve, e aí quando a luta tá prestes a começar, a Mia questiona se seu pai realmente quer continuar com isso, e na hora em que o Victor confirma,
treinar, o garoto aconselha o seu aluno, e a disputa começa com os dois torcendo pelo ex-boxeador, que inicia levando uma certa pressão do adversário. Mas ao se manter firme na defesa, ele escuta o Lee e usa o soco de uma polegada para derrubar seu adversário. Nisso o cara começa a usar os princípios do Kung Fu no boxe, e essa alavancada faz com que o Victor comece a virar o combate contra o outro lutador, que decide seguir as trapaças do O'Shea. Assim o imbecil faz isso e obviamente quebra as regras da luta, e o mole do juiz sequer consegue parar o combate e impedir o idiota de atacar o Victor de guarda baixa, e esses ataques desleais derrubam ele na mesma hora. E enquanto a Mia se desespera para salvar seu pai, o Lee acaba ficando em choque por se lembrar do dia em que o Bull foi finalizado. Com o Lee travado, sobra pra Mia resolver tudo sozinha, e o Victor vai pro hospital, enquanto o garoto continua perdido, até que a mãe dele cobra a promessa de não se envolver em uma briga novamente, e depois do sermão, a Fong vai atender o ex-boxeador. No decorrer dos dias, vemos que a Mia não sai de perto do seu pai no hospital, enquanto o Lee fica sem rumo e solitário, e isso faz o moleque descontar a raiva nas artes, e ele tá tão bolado que nem atende o Han. Numa certa noite, o Lee chega em casa e nota algumas coisas estranhas, como o fato de a sua mãe ainda não ter chegado, e pra piorar, ele nota que a janela foi aberta, e nessa hora, o rapaz saca uma panela pra se defender do invasor, que ataca o jovem sem dó. Aí o sujeito chuta o Lee contra o interruptor diversas vezes, e a luz faz com que o garoto descubra que é simplesmente o Han, e nessa hora, a Fong chega, apenas pros dois disfarçarem a briga. Depois, o mestre até tenta puxar um assunto com os seus familiares. O problema é que o clima entre todos tá bem pesado. Daí a médica questiona o porquê de seu tio estar ali, e o homem explica que sentiu que era hora de visitar a sua família. Ao ir ao quarto do seu sobrinho, o Han nota que o garoto tá abatido, e que estava interessado no torneio de luta. Desse jeito, o mestre explica que ninguém controla quando a vida derruba, mas é possível controlar o momento em que pode se levantar. Isso incentiva o Lee, e além disso, o Han garante que eles irão visitar o Victor no dia seguinte. Na outra manhã, os dois chegam no quarto em que o ex-boxeador tá, e ao ver eles, a Mia sai na mesma hora. Fora que essa é a oportunidade em que o pizzaiolo conhece o lendário mestre que o Lee tanto fala. Nesse momento, o garoto se desculpa ao máximo com o Victor, que diz que tá tudo bem, o único porém é que eles talvez precisem se mudar para evitar os agiotas. E o Han fala sobre o ditado chinês, que diz que um problema de um amigo também é problema dele. Agora, o Han garante que seu sobrinho irá lutar no torneio, e que ele dará um jeito de arranjar um lugar e alguém para treinar com o Lee. Um tempo depois, vemos o mestre chegando a um memorial do Sr. Miyagi, e ali, o Han faz suas homenagens ao seu velho amigo, além de deixar um saque. Dessa forma, o Daniel aparece questionando se o homem conheceu o Sr. Miyagi, e o Han garante que eles foram grandes amigos. Na hora em que o karateka comenta que o visitante não poderá encontrar com o seu antigo mestre, porque ele partiu há alguns anos, o chinês fala que sabe disso. Afinal, o homem na verdade tá atrás do Daniel. Na sequência, o Han mostra uma foto dele com o Sr. Miyagi, em 1985, quando o senhor contou ao mestre de Kung Fu sobre o Daniel, que foi o jovem que praticamente colocou o propósito em sua vida. Pessoal, uma curiosidade é que no Kung Fu, o mestre é chamado de Shifu, que significa mestre, professor, tutor ou até mesmo pai. Já no Karatê, o professor é chamado de Sensei, que significa aquele que nasceu antes, o que indica experiência e conhecimento maior. Voltando pra história, a questão é que o Daniel não pode ir pra Nova York pra treinar o Lee, e por mais que o karateka lamente por isso, o Han continua insistindo na ideia, porque o homem não quer que seu sobrinho treine um karatê qualquer, e sim o karatê Miyagi. Porém, quando o sensei nega mais uma vez, o Shifu apenas se levanta garantindo que o Daniel irá a Nova York. E por outro lado, vemos o Alan encorajando o Lee a competir no torneio de karatê, mas por mais que o jovem pareça meio inseguro, o professor decide mostrar um bom lugar pro seu amigo treinar. Nessa hora, o Alan mostra ao Lee o terraço que herdou da sua família, e no dia seguinte, o Han acorda seu sobrinho logo cedo para iniciar o treinamento. O problema é que toda vez que luta, o jovem comenta que sempre lembra do Bull, e no decorrer dos dias, o Han continua instruindo seu sobrinho, e o Shifu nota que a Fong é contra essa ideia, então ele fala para sua sobrinha que não é somente sobre lutar, e sim sobre os dois se libertarem do que aconteceu no passado. Aí, a cada dia que passa, o Lee dá mais duro e é obrigado a comer maçãs, enquanto seu tio se acaba no cachorro quente. Já o babaca do Connor também tá bem empenhado em ser espancado na final, digo, em ganhar. Desse jeito, o jovem continua praticando Kung Fu com o boneco improvisado do seu tio, e depois de se desequilibrar por conta do treinamento, o Lee é ajudado pelo Daniel, que comenta que ao contrário do Kung Fu, o Karatê possui uma postura mais vertical, e não tão aberta quanto a da arte marcial chinesa. Nesse momento, o Lee conhece o seu novo sensei, que garante que é impossível aprender Karatê por completo em uma semana, só que o Han deixa claro que acredita no seu sobrinho. Dessa forma, os treinos começam com o jovem demonstrando as suas habilidades ao sensei, e o Daniel começa a ensinar as técnicas karatecas ao Lee. Acontece que em alguns momentos, os dois professores acabam discutindo por conta da rivalidade clássica entre as duas artes marciais, e enquanto o Connor treina pesado para destruir seu oponente, o Lee aprende com o Daniel a filosofia do Karatê, fora que o jovem também continua estudando com o Alan. Até que em um certo dia, o Lee mostra ao Han que tá tendo problemas com a Mia, que ainda não perdoou ele por tudo o que aconteceu, e nesse momento,
entanto, o seu Shifu aconselha a insistir e buscar o perdão dela se sentir que a garota vale a pena. E mais tarde, vemos a garota cuidando da pizzaria com a ajuda de um conhecido da família. E ao ser obrigada a fazer uma entrega, a menina descobre que o endereço é justamente o terraço do Alan. E no momento em que o professor particular serve 2 taças pra eles, os 2 pombinhos finalmente conversam sobre tudo o que aconteceu. Nisso a Mia explica que o Lee não precisa lutar por ela, ou pelo Victor. E na hora em que o rapaz entende isso, ele questiona se pode contar com a presença dela ao seu lado. E a menina brinca com o fato do Alan estar tocando violão pros dois, dizendo que pode estar apaixonada pelo cara. Daí ambos finalmente se reconciliam, e a primeira fase do campeonato chega com regras bem básicas. Golpes no corpo valem 1 ponto, e na cabeça valem 2. O primeiro adversário do Lee é o Buda Stevens, e no momento em que o combate se inicia, o jovem fica em desvantagem, mas ao colocar os fundamentos do que aprendeu em prática, o seu adversário é derrotado sem problemas. Com o passar dos dias, o Lee continua treinando com os seus professores, que em certo treinamento brigaram de novo sobre a maneira que o rapaz deveria lutar, e eles até acabam empatando. Porém, mesmo assim, o garoto se aperfeiçoa a ponto de ir vencendo cada vez mais adversários, assim como o Connor, que também tá classificando. Já o Victor finalmente recebe alta e volta pro seu restaurante, onde fica feliz ao ver que a Mia colocou as suas fotos da época de boxeador pro público ver. Depois, o Lee até confronta um adversário habilidoso, porém logo supera ele com os seus contra-ataques. Acontece que alguns capangas do Connor decidem ir até o ringue pra pegar o moleque na covardia, e antes dos imbecis fazerem algo, o Daniel e o Han simplesmente humilham os bandidos, e nessa hora descobrimos que a final entre o Lee e o Connor será em uma semana, no topo de um prédio, valendo $50 mil. E mesmo assim a Fong ainda não tá acompanhando o torneio do seu filho, tanto que seu tio avisa que só falta uma coisa pro Lee, que obviamente é a presença da mãe, e na sequência, o Daniel comenta que o Shifu disse a ele que o Connor luta como um tigre. Daí o sensei revela que é experiente em enfrentar pessoas assim, e a chave pra vencer é se tornar um tigre, e usar a agressividade deles de volta contra os próprios oponentes. Só que pra variar, os 2 mestres demonstram técnicas completamente diferentes. A questão é que eles voltam a discordar um do outro novamente, e acabam fazendo o coitado do Lee como um boneco de teste, que acaba cansando de apanhar dos dois. Nessa hora, os 2 mestres concordam que o rapaz é um ótimo aluno, e que teve bons professores, tanto que o Daniel comenta que nunca hesita quando vê a oportunidade de passar o legado do Sr. Miyagi à frente. Em seguida, o Daniel vê o Lee treinando o chute do dragão, e galera, essa técnica é uma clara referência ao chute da serpente do Dre Parker, e esse movimento é inspirado nos movimentos de uma cobra, e essas 2 técnicas de chute são paralelos claros, já que são 2 movimentos que os protagonistas aprenderam com os seus maiores exemplos nas artes marciais. E como ambos são as técnicas que os personagens mais idealizam, elas acabam sendo uma simbolização do amadurecimento pessoal e marcial dos personagens ao longo do filme. Continuando com a história, o karateka se impressiona vendo o chute e questiona se seu aluno pretende usar. O problema é que o Lee não sente firmeza em utilizar a técnica, já que uma vez o Connor já contra-atacou facilmente. Então o sensei decide chamar o Shifu para encorajar seu sobrinho com um jato de água na cara. Aí os 3 vão até uma estação, e o Daniel explica que o Lee precisa baixar a sua postura o suficiente para fintar o contra-ataque do Connor, e assim poder acertar o golpe definitivo. E para treinar isso, os 2 decidem mandar o rapaz pular por baixo da catraca. E é claro que a guarda do lugar não gosta nada de ver 2 velhos mandando um adolescente ficar saltando e batendo a cabeça na catraca. E ao anoitecer, o Daniel entrega pro Lee uma bandana que simboliza a união das famílias Miyagi e Han, que são 2 galhos de uma mesma árvore, porque o rapaz deve herdar os ensinamentos dessa aliança e passar eles pra frente. Tanto que no decorrer dos dias, o Lee vai atingindo o ápice das suas habilidades, tanto que vai melhorando na prática do chute do dragão e até consegue enfrentar o Han e o Daniel ao mesmo tempo. E no teste definitivo, o garoto enfim completa a técnica do Bo perfeitamente. Assim o dia da grande final chega, e a Fong aparece, mas não pra dar sermões, e sim pra encorajar o seu filho a lutar. E depois de verem o babaca do Connor passando, os 2 mestres amarram a bandana no aluno deles. E enquanto lembra do Bo, o Lee chega pra enfrentar o Connor, e a final será decidida com 8 pontos ou um nocaute. No início da luta, a brutalidade do adversário consegue superar a técnica do rapaz, que mal consegue contra-atacar os golpes poderosos, porque seu foco é apenas sobreviver aos ataques dele. Nisso o Lee fica 4 pontos atrás, e ao se reerguer, o rapaz parte pra cima do Connor, e ao usar o que seus mestres ensinaram, o moleque se mantém calmo, e consegue não só aguentar os ataques do adversário, como também revidar e começar a acumular pontos até empatar. Desse jeito, a luta continua, e o Lee vai virando o jogo até ficar 7-4, e num confronto de 2 voadoras, os 2 se atingem. Porém, o garoto cai no chão inconsciente, mas ouvindo o apoio dos seus amigos, e se lembrando do Bo e do Victor, o moleque se reergue. Agora, o Lee parte pra cima do Connor, que logo nota que seu adversário irá usar o chute do dragão. No entanto, o imbecil é surpreendido pela habilidade do menino, que consegue derrotar o idiota. Nessa hora, o Lee obviamente comemora o título, e o covarde tenta se aproveitar da sua guarda baixa, apenas para ser derrubado uma segunda vez. E antes do rapaz dar um soco na cara dele, o Han impede isso, já que não há necessidade de bater em um inimigo já derrotado. Depois de poupar o cara, o Lee é ovacionado. Mais tarde,
tarde, a pizzaria do Victor mostra que foguete não tem ré, porque agora tá bombando, com direito a borda recheada e fila na porta. E para se despedir do Shifu, o ex-boxeador oferece uma fatia de pizza de pepperoni, e em seguida, o Victor estranha o endereço de entrega de uma das pizzas. Depois descobrimos que a caixa é enviada para casa do Daniel, que recebe a pizza estranhando, já que não pediu ela, mas ao abrir a caixa, o sensei descobre que é um presente do Lee, que garante que se o seu mestre precisar de ajuda, saberá como encontrar o seu aluno. Sem contar que do nada, descobrimos que o Johnny tá visitando o Daniel, e ao discutirem se essa pizza é melhor que aquela que o loiro sempre pede, o rival do sensei tem uma ideia absurda que só funciona na cabeça dele, abrir uma pizzaria com o Daniel, chamada Masa Miyagi. Ao ouvi-lo, o moreno obviamente acha isso um absurdo e desrespeitoso, e mesmo negando, o Johnny continua achando isso uma boa ideia, e pensando em alguns slogans pra ela. Fala galera, será que a franquia de Karate Kid vai continuar? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.